veio o astro Arturo de Córdoba. Quem está aqui conosco, ele é ator, vocês conhecem ele como vigilante rodoviário, principalmente, também diretor, e na época da Maristela, você era assistente de direção começando carreira. Era É isso, assistente. Ari Fernandes, eu nem tive a oportunidade de falar o nome. Comecei em produção e no Mãos Sangrentas eu comecei também em produção, mas devido a complexidade do filme, o volume de pessoas, eu acabei passando para a direção, porque o primeiro assistente era o Roberto Farias e eu passei a ser segundo assistente. O filme foi muito difícil de fazer porque era muito local. É uma história real, primeiro, né? Foi baseado nisso. Daqui da Ilha Anchieta. Da Ilha Anchieta, a fuga da Ilha Anchieta. Nós não pudemos fazer em São Paulo porque a justiça achava que haveria o julgamento dos implicados, isso poderia influenciar. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, filmamos na Ilha das Flores, na Barra da Tijuca, filmamos na Ilha do Governador, na base dos Fuzileiros, que eram lugares que mais ou menos se assemelhavam à Ilha Anchieta, não é? Muito pouca coisa em estúdio. Estúdio nós fizemos aqui nos estúdios da Maristela, que foi a parte com a Tônia Carreiro, e a casa do diretor da ilha, que era o capitão Sadi, que nós fizemos o interior e o exterior, porque havia inclusive um tiroteio que metralhavam a casa, aquela coisa. Então nós fizemos isso dentro do estúdio com todo um serviço de segurança e tal, porque nós usávamos munição, era real, né? A gente não tinha condições de ter festins de efeito. Então se usava, e as metralhadoras eram reais. E parece que aconteceu até um caso pitoresco com um ator no filme que depois ficou muito famoso, né? Nós tivemos o Costinha, o comediante, numa cena ele tinha que dar um tiro, porque ele durante todo o filme, ele goza um ex-lutador que dizia que ia fazer um contrato e tal, então ele goza. E esse lutador, em um determinado momento, esmurra ele, e marcou. Quando a fuga e esse boxeador vai atacar uma escola, houve-se um tiro e ele cai e descobre-se que atrás dele estava o Costinha, que era também um presidiário, só que no atirar era festim, mas a ponta era de madeira cortada e atingiu o bumbum do ator. Olha, que teve que ser socorrido. Que nunca mais virou o mesmo, né? Mudou de profissão, virou comediante. E o Arturo de Córdoba, porque ele era um super astro na América Latina toda, Hollywood inclusive, exatamente, né? Exatamente. Fez Por Quem os Sinos Dobram. Como é que foi trabalhar com ele? Maravilhoso, uma figura humana, simpaticíssima. Até havia uma coisa curiosa, que todos eram vestidos de presidiário, com cabelo, uns completamente careca, o outro mais baixo. E às vezes a gente procurava o Arturo, saía correndo procurando o Arturo, ele estava sempre no meio, conversando com os atores, com os figurantes. Ele não fazia distinção nenhuma. Era até assim, procurar onde estava. Ele estava lá no fundo, Arturo, estava lá no meio. A turma lá. Estava com a turma, era uma figura... Uma boa gente. Muito, muito boa gente. E parece que tiveram um problema também na filmagem, porque vocês utilizavam armas de verdade. Sim, isso ocorreu porque nós fizemos o filme na época em que o presidente Getúlio matou-se. E nós estávamos com um armamento que era da Polícia Militar e da Polícia Especial, que ainda existia naquela época. Quando amanheceu, nós estávamos no acampamento, que era uma espécie de acampamento, onde nós tínhamos toda essa munição, que era bastante. Veio o exército e cercou. Então nós fomos obrigados a nos retirar, deixar todo o armamento e ficamos 2 dias parados, sem condições de voltar, porque eles tomaram conta de tudo, né? Então foi assim bastante difícil, porque o ritmo que nós estávamos, nós tínhamos dias com 500 figurantes. E até era engraçado porque naquela época a gente não tinha o megafone. Então tínhamos que, imagine numa praia, numa extensão assim de às vezes 300 metros, aquele pessoal todo que avançava era para fazer o embarque dos presidiários quando fugiam. Então eu e o Roberto Farias tínhamos que sair correndo 300 metros para dizer o que eles deviam fazer. A gente voltava junto à câmera, aí dava-se um sinal
e errava-se. Então tinha que se voltar correndo. No fim do dia a gente não tinha mais fôlego, tanto eu como o Roberto, porque realmente era uma areia fofa, e aquilo, nossa, era um trabalho violento, foi bastante destacante. Em relação a hoje, que a gente tem tantos recursos, nossa senhora. Era difícil fazer a superprodução, mas era possível. Difícil. Hoje eu não sei nem mais, né? Não, eu vejo só pelo elenco que havia na época e tal, eu não sei. Eu queria falar só uma coisinha, Pois não. Antes da gente começar o filme. Tem a violência, né? Porque o filme foi considerado muito violento na época. Foi bastante, foi. Inclusive ele sofreu fortes críticas exatamente pela violência. Ele era um filme mais, não diria para hoje, mas para alguns anos para frente do que na época que ele foi feito. Mas ele foi sucesso de bilheteria também. Ele foi, mas realmente foi criticado pela violência, não como filme, não. Como filme, o filme em si era um filme que sabe, agradou ao público, mas todos saíam reclamando pela violência. Nós vamos assistir o filme agora junto com os espectadores, mas com um pequeno detalhe, uma advertência. A cópia que vocês vão assistir está legendada em italiano. Acontece que a única cópia disponível e existente ainda é essa. Então vamos assistir Mãos Sangrentas. Que bonito filme, muito bem feito. Vocês não gostaram de Mãos Sangrentas? Nós estamos aqui com Ari Fernandes, que foi assistente de direção do filme, e depois teve uma carreira como o vigilante rodoviário, que você vai me contar um pouquinho também. Mas o que a gente não conversou no começo foi sobre o trabalho do Carlos Hugo Christensen. Ele era um excelente diretor, muito seguro. Eu acho que, inclusive, eu assimilei muito. Foi um grande professor para mim, acho que para o Roberto Farias também, que tem um estilo mais ou menos igual. Era um excelente diretor, sabia realmente o que queria. E é curioso que ele depois ficou radicado no Brasil, ficou, né? Sim. Até hoje ainda terminou de rodar um filme, agora recentemente. E o segundo filme dele aqui no Brasil foi Leonora dos Sete Mares, também com Arturo de Córdoba, né? E você também participou? Eu participei também. Era até um filme, era curioso, porque ele era filmado em duas versões, em espanhol e português. Rodava-se uma cena em português e uma cena em espanhol. Eu era assistente em espanhol. No Mãos Sangrentas, não? Não, Mãos Sangrentas não, é uma versão só. E acho que quem dublou foi o Dionísio Azevedo. Foi o Dionísio, não foi? Foi o Dionísio, exatamente. O Arthur, foi o Dionísio, foi. Não está acreditado, mas eu senti. Agora, eu queria te perguntar do Vigilante, porque logo depois você criou para você esse primeiro seriado brasileiro, né? Exato. Filmado em película. Isso. Quando a Maristela encerrou suas atividades, eu e Alfredo Palácios montamos uma produtora para fazer comerciais. Nós fomos os pioneiros, os primeiros comerciais para a televisão, fomos nós que fizemos. E naquela ocasião a gente se entusiasmava de fazer alguma coisa para a televisão, uma coisa maior que além do comercial. O Palácio até queria fazer alguma coisa assim com cantores, porque não havia rede nacional, a coisa não era transmitida em rede nacional. Então ele pensou em fazer-se um programa, pegava-se um cantor, fazia os seus números musicais e tal, então isso correria o Brasil. Mas ocorre que os cantores, quando passava isso em outros estados, eles viajavam, então faziam seus shows. E isso concorreria contra eles. Então, eu sempre tive a ideia de um herói brasileiro, né? Desde pequeno, desde que eu via seriados em cinema. E, vendo a Polícia Rodoviária, me surgiu uma ideia de fazer alguma coisa. Polícia Rodoviária, que era muito simpática ao público, e colocaram um cachorro, inclusive, porque o animal sempre, e a criança também. Como é que chamava o cachorro? Era Lobo. Era o Lobo. Lobo. A gente não tem muito tempo, vamos só sintetizar. Pois não. Foram quantos seriados? Quantos episódios? Foram 38 episódios. 38 episódios do Vigilante Rodoviário, sempre estrelado por você, e o Lobo? Não, estrelado pelo Carlos Miranda. Carlos Miranda, a direção dirigindo. A direção era minha. A produção era do Palácio. Você não participava como ator também? Não, a gente sempre faz alguma coisa, né? Quando menos perceber, ele vai estar em cena de algum filme. Não, a gente acaba como Quantos filmes você fez? Ao todo, em geral, na carreira? Em geral, até hoje, desde assistente, mais de 120, considerando-se que eu fiz também o seriado Águias de Fogo, que entre Vigilante e Águias de Fogo foram 64 filmes. Né? Agora... E a má notícia, e eu fico muito triste ao saber disso, é que perdeu-se o negativo do seriado, dos dois. Lamentavelmente, a gente chama uma expressão, melou, quer dizer, ele perdeu a emulsão. Sim. Então nós perdemos praticamente quase todos os negativos. O que é tristíssimo, né? Uma coisa, perdendo uma memória brasileira, uma coisa da infância da gente e da nossa cultura mesmo, né? Porque ele registra uma época, todo filme registra uma época, usos e costumes.
Cada filme que se perde, qualquer documento, é a memória que vai indo embora, né? Ari, eu agradeço a tua presença, muito obrigado por estar aqui, foi ótima as histórias que você contou. E eu convido vocês para a próxima semana, no ciclo Maristela, assistirem a comédia musical A Pensão de Dona Estela. Até lá.